Tem umas coisas que são mais, assim, questionáveis. Por exemplo, o sino do Hitler. Tem uma história do sino, que o Hitler tinha um sino, que quando tocasse, podia... Tinha uns poderes lá, o sino. Isso aí eu já não sei porque é ligado a uma outra parte, já é ligado à parte do alienígena do Hitler. E, desculpa, ninguém que tem numa nação um Mengele tem algum alienígena, gente. Aquele cara fazia experimento com pessoas. Esse cara, ele pegou dois cachorros, ele tirou o coração de um e ele uniu os dois cachorros no mesmo coração para ver quanto tempo ele conseguia. Ele grudou os dois cachorros para eles usarem o mesmo coração. Então, um tipo de pessoa dessa pode fazer qualquer coisa. Aí eu vejo uma galera assim. Ela tem pé grande, homem mariposa. Aí você vai lá, onde o homem mariposa mora? Uma ex-estação abandonada lá nos Estados Unidos, cheio de produto químico, aí você acha ali uma base, que tinha sido uma base militar, negócio cheio de corrente, como se fosse para prender alguma coisa. Até TNT acharam um negócio explosivo, resto de coisa de bomba. Você olha o lago, parece tudo verde, assim, parece aqueles negócios de desenho animado mesmo, assim, tudo radioativo. Aí você pensa, aquilo pode ser, o homem-mariposa pode ser um exemplo. Um pé grande pode ser uma pessoa modificada. Assim como o homem-mariposa. E se deu na cabeça de um deles achar que podia criar um homem que voa? Eles fizeram isso com gatos e eles fizeram isso com morcegos. Os gatos, eles tentaram modificar os olhos para ver se eles conseguiam colocar ali como se fossem câmeras dentro do globo ocular do gato, porque o gato circulava e assim eles conseguiriam ver se tinha inimigo ao redor. E os morcegos, eles colocavam como se fossem bombas nos morcegos. Então eles eram morcegos bombas mesmo. Certo. Eles colocavam um chip de rastreamento, mandavam os morcegos. Quando chegava próximo de onde eles queriam, eles acionavam. Pum, era uma bomba. Aí a pessoa fala, não vai ter coragem de fazer isso com o ser humano. Gente, o Mengele, ele simplesmente pegava gêmeos e ele... Porque assim, lembra que eu falei que eles tinham a meta de ter 100 mil crianças de raça pura? Isso dava trabalho. E aí, o que eles começaram a fazer? Roubar crianças de outros lugares, que eles achavam que aquelas crianças, elas seriam também puras, mas não estavam morando na Alemanha. Só que o Mengele foi além. Por que ele tinha esse fascínio por gêmeos? Porque ele poderia fazer 2 ao mesmo tempo, ou até mais. Só que precisavam ser idênticos, porque assim eles conseguiriam as crianças ainda extremamente bonitas, sem defeitos. Então, essa fascinação que ele tinha pelos gêmeos era justamente por causa dessa colônia que eles queriam fazer com essas crianças perfeitas. Então, ele fazia, de fato, experimentos bizarros com gêmeos, porque ele queria entender o que fazia uma pessoa nascer... Ele nem usava a palavra gêmeos, ele falava pessoas duplas. E ele acreditava que era como se fosse uma pessoa... Olha como o cara era louco, ele acreditava que era como se fosse uma pessoa, uma alma só para as 2 pessoas. Porque ele dizia, de fato, gêmeos tem toda aquela história do comportamento, né? Eles serem meio dependentes e tal. E ele acreditava que, na verdade, um era muito dependente, era totalmente dependente um do outro, e que eles trabalhariam quase... Se ele conseguisse mais pessoas, imagina só, você conseguir 10 bebês ali gêmeos, como ia fazer isso? Na barriga de alguém. Ele dava um jeito, que ele não estava nem aí. Que pensassem juntos ao mesmo tempo, em sincronia e tal. Tudo isso era perfeito como arma de guerra. Raças de cachorros foram criadas para comer judeus. Assim. Era mais ou menos assim. Tudo que ia dando na telha, eles iam fazendo. Então, eu acho... por isso que eu bato de frente com essa questão de alienígena. Viu alienígena, viu... Gente, ninguém garante que aquilo não é uma pessoa. Porque eles modificaram, mas o crânio não pode ser... Por que não pode ser humano? Porque teria que ser modificado? Porque não é do DNA de um humano normal? E o que eles fizeram com essas pessoas? O que sobrou dessas pessoas? E o que sobrou depois da guerra? O que foi feito? Seria mais ou menos o lance do chip no cérebro. Você põe... E depois, como é que se desmancha? Como é que se desfaz se aquilo não der certo? Foi o que aconteceu com a guerra. Eles saíram fazendo todos esses tipos de experimento. Quando terminou a guerra, você acha que alguém foi? Não. Destrói documento para que outra pessoa não pegue e copie e não saiba quem fez e nem nada. Quem é o responsável pelo, sei lá, aqui um exemplo, pé grande.
De repente tinha um nazista lá que assinou. Eu fiz o pé grande. Mas o cara tá lá, já foi apagado o negócio. E começam a ver coisas aí, sem contar o que a gente tinha conversado da questão, que até achei muito legal ele vir aqui, o moço do livro, porque ele falou justamente da questão das armas. E essas armas acontece que, assim, além de tudo, muitas dessas armas, elas vinham pelas intuições da Maria Orsic, que diz que intuía essas armas. Mentira, o Tesla mandava para ela. E aí ela passava, entendeu? E por isso que quando o Tesla não conseguiu vender os projetos dele lá, daqueles aviões que não pega, né, no radar e tal, não conseguiu vender para os americanos, ele vendeu para o Hitler. Porque aí ela deu um jeitinho, ela foi mais ou menos fazendo o caminho, olha, esse cara aqui tá continuando um trabalho, né, que eu já tinha canalizado, então, ó, vai ficar mais fácil, né, continuar, uma continuação. De repente até disse que ele era um iluminado, quem é que vai saber? E ele foi lá, ele vendeu, porque ele tava pouco se lixando, ele vendia mesmo. E as coisas que ele projetava funcionavam. Então, tanto que o primeiro formato, esse negócio de naves em formato de disco, luzes muito rápidas, normalmente isso é um disparo. Várias pessoas acabam vendo em vários estados ao mesmo tempo e falam, nossa, a gente está sendo atacado. Não, é que é um dia que eles decidem fazer esses testes e para todo mundo pensar justamente que é isso, porque foi... Gente, o alienígena é o melhor disfarce para armamento que existe. Porque quando eles precisam testar, é alienígena. E alienígena é só alienígena. Não deixa ninguém apavorado. Estão testando um míssil aqui. Todo mundo se assusta. Alienígena. Ai, meu Deus. O máximo que vai acontecer é ter mais um episódio do Alienígenas no passado. Então, não é uma coisa que eu tô... Não tô dizendo nem que não existe. Mas tomar cuidado, porque normalmente pode ver muito lugar perto de praia, porque tem o mar. Então, se der alguma coisa errado, cai na água. É porque eles estão preocupados de não cair na população? Não, é porque se cair em solo, a população enxerga. Se cair no mar, eles dão um jeito, né? Não fica visível. Então, é por isso que eu sempre bato aí nessa tecla, porque quando a gente lê esse livro do Sol Negro, você vai entendendo essas coisas e você vai vendo que, assim, muitas coisas, essas luzes e tal. Gente, o projeto, eles têm um projeto que eles tentaram fazer com que um navio se desintegrasse e aparecesse em um outro lugar, com tripulação e tudo. Tem um nome, é Projeto Filadélfia? Não é Filadélfia. Eu acho que é o Projeto Filadélfia. Que eles conseguiram colocar ali, mexer com umas moléculas ali do aço e tal, modificar tudo e fazer ele ficar invisível por um momento. Porque eles queriam que um navio pudesse passar fora do radar. Isso seria incrível. E parece que teve uma situação ali que eles conseguiram fazer piscar e sumir por um tempo. E depois, aí todo mundo pensava que era alguma coisa meio ilusória da mente e tal, mas o radar não pegou. E eles foram fazendo o quê? Mais. Até que parece que sumiu aí, né, um navio e pedaço de gente foi encontrado, tipo, léguas de distância. Então ele foi reaparecer lá do outro lado, praticamente, do planeta. E aí isso vai dando margem para mais e mais coisa. A gente é totalmente interligado, o cara tirou... Você é aquilo que você enxerga porque você cria aquilo que você enxerga. E aí vai virando a teoria da conspiração, quando na verdade são experimentos científicos.